Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Coisas de Marília. Que alegria, né, gente? Quanto tempo, hein? Eu não venho aqui gravar um vídeo para vocês, mas hoje eu queria falar um pouco de mim para vocês, porque eu sei que tem vários seguidores aí novos que querem me conhecer. E eu quero falar um pouquinho da minha história, como tem sido esse ano de 2026. Eu andei fazendo um piquenique day, um piquenique com mulheres aqui, e também uma caminhada para Jesus. E referente a isso, eu recebi vários comentários e também questionamentos de pessoas achando que eu era nova na fé. Eu ouvi alguns comentários também sobre referente a que eu tinha que estar preparada para fazer algo assim. E aí eu me senti na obrigação de vir aqui, não justificar, mas contar um pouco de mim para vocês, para que vocês também me conheçam, porque eu acredito que uma pessoa que se levanta a fazer algo assim tem que estar preparada. Eu acho que para tudo a gente tem que se preparar um pouco, nem que seja um pouco. A gente não pode ir assim de qualquer jeito. Então assim, o meu ministério ele começou mais ou menos vai fazer 6 anos agora, 6 anos atrás. E assim que eu comecei meu ministério, eu morava em outra cidade aqui na Grécia, que é Grevená, e lá eu pude buscar bastante, aprofundar a minha intimidade com Deus. Foi um momento incrível, tive várias experiências com Deus, e foi um momento de muito aprendizado, de cura e libertação, porque eu precisava ter passado por isso, né? E todo mundo sabe que toda pessoa que é nova convertida ou novo convertido precisa passar por cura e libertação. Então, assim, esse é um ponto crucial, porque a maioria das pessoas que se convertem hoje em dia, né, e acaba não fazendo essa parte, muitas das vezes as pessoas acabam voltando, né? Então, assim, a gente também sabe que a nossa luta é diária, que o inimigo ele fica, né, diariamente lutando contra isso. Mas independente disso, eu quero contar um pouco do que eu fiz na minha trajetória com Cristo Jesus, né? Os meus aprendizados. Gente, nesse decorrer do tempo, assim que eu me converti, eu comecei a congregar na igreja Renascer em Cristo. Só que eu congregava online, porque não tinha em Grevená, porque primeiramente eu estou na Grécia, né? Então lá em Grevená, o Rorió, como fala aqui no interior, não tem igreja. Imagina. Então eu recorri às redes sociais, né, ou pessoas que pudessem me ajudar em oração. E foi aí que Deus levantou mulheres de oração, né, lá do Brasil, e a pastora Kelly, que até hoje ela me acompanha hoje, e a pastora Sandra, que também é da Renascer em Cristo ainda hoje, que a pastora Sandra, ela trabalha com cura e libertação. Trabalha assim, né, gente? Não trabalha por dinheiro. Eu falo trabalho é um modo de dizer, né, que ela ajuda as pessoas, né, fazendo cura e libertação. Uma mulher super sábia, super inteligente, e que no decorrer dessa minha caminhada, eu fui muito ajudada, acolhida com a equipe da Renascer em Cristo, junto com a pastora Sandra, tá? Então eu fiz várias, né, sessões de cura, de terapia, tá? Porque é preciso, né? Muitas das vezes os traumas que a gente vive na infância, a gente precisa ser colocado à luz para justamente Deus, justamente trabalhar, né, o nosso sentimento e ministrar a cura e a libertação referente a isso. E quem estuda o mundo espiritual e sobre cura e libertação acaba descobrindo várias coisas, que foi o que aconteceu comigo. Então, assim, foram muitos anos de cura e libertação, do que eu tenho passado, claro, né? E a Renascer, inclusive, tem vários cursos, né, de batalha espiritual, de aspirante, tem vários. Eu fui também aspirante da Renascer em Cristo, e tudo isso online, fui batizada, tive muito aprendizado, e Deus falou muito comigo que o principal, independente de cursos, de que fez cursos, ou que aprendeu ou não, o principal é a intimidade com Deus, né? É quem foi Jesus, né? Como eu conheci ele. Então isso para mim foi o principal de tudo. Mas deixando aqui bem claro para vocês que eu sim entendo do mundo espiritual. Sim, eu entendo que para fazer algo assim para Jesus, a gente precisa estar preparado. E precisa ter uma equipe atrás, orando, intercedendo pela minha vida, mas também não só pela minha vida, pela vida daquelas pessoas. Precisam ter pessoas intercedendo pelo lugar onde vai acontecer.
Porque também quem estuda o mundo espiritual entende de principado potestades, que são os que atuam nos lugares aqui, né? Que é justamente as pessoas, só quem vai me entender aqui, a maioria das pessoas, é quem estuda o mundo espiritual. Eu não vou entrar em tanto detalhe do que é, do que acontece, do que faz, porque esse vídeo não é para isso, mas depois eu irei fazer um vídeo falando sobre o mundo espiritual, o que é principado, o que é potestade, o que é dominadores. Então, tipo, depois eu vou vir aqui e vou fazer para vocês. Então, eu não sou nenhuma bebezinha da fé, tá? Só deixando aqui bem claro, eu sei o que eu estou fazendo. Claro que eu não sou sabidona, né? Eu estou constantemente em aprendizado. A cada dia, a gente vai buscando. Quem quer buscar mais, né? E se profissionalizar mais, tudo. Então, cada dia eu busco mais a Deus, que é o principal de tudo, né? O principal é buscar ao Senhor, né? Mais intimidade, mais cursos, estudando o mundo espiritual, como é feito, e fora os milagres, né, que eu vivi, que vivo ainda. Então, assim, eu não sou nenhuma menininha. Então, para fazer algo assim, tanto piquenique como algo assim, tem algo por detrás, né? Que são as minhas pastoras, pessoas orando por mim. E hoje também eu tenho os pastores daqui da Grécia, de Atenas, porque agora eu mudei de lugar, eu moro em Atenas. Então eu tenho os pastores aqui que me acompanham, que cobrem também a minha vida de oração, que eu passo para eles, né? Ô pastor, vai acontecer isso, o senhor pode estar orando por mim, clamando, e eles apresentam na igreja, eles oram, né? Então assim, não é eu acordei de manhã e falei, vamos fazer um piquenique e tal. Não é assim, gente. Tem uma preparação por detrás, até porque num lugar desse pode haver manifestação, né? Então, assim, eu sei como lidar. E o principal também que eu quero dizer aqui pra vocês é sobre andar em santidade. Porque não adianta de nada eu fazer algo assim pro Senhor e não tá, né, dando um exemplo de santidade, de não estar no altar do Senhor. Porque o inimigo, ele vem com dois pés, né? Quem entende do mundo espiritual sabe disso. Então, ninguém vai se levantar para fazer algo assim e vai ser assim, do nada. Não é do nada, a gente tem uma preparação. Então, eu me senti na obrigação de vir aqui falar isso para vocês, que não é não é nova na fé e que talvez você esteja passando também por essa mesma situação, né? De que as pessoas olhem para você e achem, meu Deus, não, mas ela é nova, ela não sabe o que tá fazendo. Meu Deus, olha, isso é perigoso. Gente, eu sei. E a gente sabe onde a gente está entrando. No mar de maribondos. Até quando a gente se propõe a orar para uma pessoa, entrar em guerra espiritual para uma pessoa, o inimigo, ele vem, só que ele vem para cair, claro, né? Porque quem serve ao Senhor e tá em santidade, tá no altar do Senhor, né? O inimigo é para cair. Mas enfim, é isso que eu queria falar para vocês, né? Que graças a Deus eu tenho me capacitado, Deus, ele tem me dado, né? Dom de sabedoria, de discernimento que a gente tem que ter, né, do Espírito Santo de Deus. E o principal, gente, eu tenho que é o Espírito Santo de Deus, a intimidade com o Senhor, né, e que sempre, em todas esses eventos que eu for fazer pro Senhor, que o nome seja glorificado, porque é o nome dele que tem que ser glorificado, né, e quem me conhece aqui sabe o quanto que eu amo a Jesus, o quanto que eu amo se propor se levantar para fazer algo para Jesus. E que você hoje também se proponha a fazer algo para Jesus. Né? Fique no altar do Senhor, crie mais intimidade com Ele e queira mais conhecimento. Porque o conhecimento é primordial. Na palavra de Deus fala que as pessoas perecem por falta de conhecimento. Tá? Outra coisa também, aproveitando o embalo, é que às vezes as pessoas elas vão chegar para você e vão querer achar, né, que você não sabe de certos assuntos. Só que você, por humildade, você vai ouvir a pessoa, mas você já vai saber do assunto. Então, até nisso também a gente tem que ter muito cuidado quando for falar, porque às vezes a pessoa já vai saber. Mas também a gente também tem que ter humildade para ouvir. Mesmo eu sabendo, né, às vezes vem alguém me ministrar ou falar algo para mim, eu já sei. Só que nossa, é isso mesmo, que benção, pronto, porque isso também é ter humildade, a gente tem humildade de ouvir as pessoas também, né? Isso é muito legal. Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, quem puder já curte, já comenta aí pra gente fazer mais vídeo, depois eu vou vir aqui falar um pouquinho sobre, né, vários assuntos aí sobre o mundo espiritual, porque é pesado,
mas a gente precisa ter conhecimento nisso, a gente precisa saber com quem a gente está lutando, né? Então é isso. Ah, outra coisa também sobre a oração, gente, me desculpa que eu esqueci de falar sobre a oração. Sobre a oração, de como se ora, de como fazer uma oração. Realmente a gente precisa se revestir, né, todas as manhãs. Pessoas que estão à frente de ministérios, líderes, pastores, qualquer pessoa, eu tenho certeza que assim que acorda, ele sabe os versículos que devem falar, ele sabe o que tem que se revestir, o que é a armadura de Deus, né? Como é feito. Então, assim, também, até nisso, a gente tem que saber e tem que ter sabedoria nisso, né? E isso eu aprendi, gente, muito cedo na Renascer em Cristo lá atrás. E então, assim, eu hoje louvo a Deus pela igreja Renascer em Cristo, que eu aprendi demais, demais, eu sou eternamente grata. E hoje também continuo aprendendo agora, né, que eu estou na Assembleia de Deus aqui de Atenas, e continuo aprendendo também com os pastores daqui que são maravilhosos. Então, Deus, ele é lindo, Deus, ele preparou esse momento de eu vir aqui para Atenas, né, e conhecer essa igreja também que é maravilhosa. E estamos aqui firme e forte em Cristo Jesus, movimentando mulheres, regando mulheres aqui na Grécia. E vamos começar esse movimento de despertar aqui em Atenas. E vocês são minhas convidadas. Beijo, tchau.